Aula 1, circunferência e círculo. Então, qual é a diferença básica entre circunferência e círculo? Então, primeiro aqui a circunferência. Circunferência é uma linha curva fechada que tem todos os seus pontos a uma mesma distância de um ponto fixo, a que se chama centro da circunferência. Então, eu tenho aqui o centro da circunferência e a circunferência nada mais é que um conjunto de pontos, os quais todos têm a mesma distância em relação a esse ponto fixo chamado de centro. Então, o conjunto de pontos formados que possui a mesma distância em relação a um único ponto chamado de centro intitula-se circunferência. Então, circunferência é apenas esse contorno onde todos os pontos têm a mesma distância em relação ao centro. Já o círculo, ele é o conjunto dos pontos internos de uma circunferência ou superfície plana limitada por uma circunferência. Eu tenho aqui uma circunferência, então, está aqui o centro dela, e o círculo é o conjunto de todos os pontos internos, ou a região interna da circunferência. Então, esse aqui é o nosso círculo. Então, a diferença básica é que a circunferência é o contorno e o círculo, a parte de dentro, ela é preenchida. E quais seriam os elementos da circunferência? Então, o primeiro elemento nós já conhecemos, é o centro, tudo se refere em cima dele. Na sequência, a distância do centro até a circunferência vai ser o nosso raio. Então, raio é um segmento de reta cujos extremos são o centro e um ponto da circunferência. Temos também a corda, que é simplesmente a união entre dois pontos da circunferência. Então, a corda é o segmento de reta cujos extremos são pontos da circunferência. E tem a maior corda possível, que passa pelo centro, chamada de diâmetro. Então, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro, no caso, a maior delas. E sabemos também que o diâmetro é igual ao dobro do raio, já que o raio é do centro até a circunferência, de um lado ao outro passando pelo centro, é como se fosse dois raios, então o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Para finalizar aqui os elementos da circunferência, vamos comentar arco de circunferência. Então nós vamos pegar dois pontos distintos, A e B, de uma circunferência. Então está aqui o ponto A, o ponto B, e esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, divide a circunferência em duas partes. E cada uma dessas partes, essa parte em vermelho e essa parte aqui na cor preta, recebe o nome de arco de circunferência. Agora, para diferenciar o arco vermelho do arco preto, ou para nomear esses arcos, nós vamos utilizar a seguinte notação. O arco menor é chamado de arco AB. Então, de A até B é o arco na cor vermelha. Então, é o arco AB. E o arco maior vai ser o arco BA. Sai do B e vai até o A. Então, nós vamos utilizar aqui o sentido anti-horário. Então, AB é de A até B. BA é de B até A, sempre no sentido anti-horário. E assim a gente finaliza a aula 1, que fala um pouquinho a respeito de círculo e circunferência e os seus elementos. No caso, os elementos que nós podemos destacar na circunferência.